poder sentar, irmãos. Atos, capítulo 5. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Quantos irmãos abrem aí a palavra? Lembrando também, irmãos, que durante esse mês, na verdade, no último domingo do mês, nós teremos o coro da Cristolândia de Marataízes aqui pela manhã. No último domingo pela manhã, teremos um almoço em família, de família, com a família e para a família. Então, venha, participe, no nome de Jesus. Esse é o mês que nós iremos ter uma série de mensagens, conexões familiares. Iremos falar sobre esse assunto, sobre esse tema, família. Iremos finalizar o mês com o coro da Cristolândia de Marataízes e com um almoço aqui pela manhã, um almoço compartilhado. Eu ia falar que é uma pessoa que ia bancar, mas essa pessoa, são várias pessoas, somos nós mesmos. Então, vai ser bem bacana, né? Essa pessoa é você, né? Você vai trazer aquele frango assado, enfim, de domingo. Atos capítulo 5, amém? Quem está com a Bíblia aí impressa? Levante a mão, por favor. Ó, glória a Deus. Digital também, tá bom? Vamos incluir todos. Mas se você ainda não tem uma Bíblia impressa, compre, porque vai chegar o tempo que a gente não vai ter não, irmãos. Atos capítulo 5 diz assim: um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher. E o restante levou, e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás encheu porque estava vazio, o seu coração, ao ponto de mentir ao Espírito Santo e guardar para si parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher, sem saber do que lhe acontecera, ou o que havia acontecido. Versículo 8, Pedro lhe perguntou, olha, Pedro dando mais uma chance a Safira. Diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Ela poderia ter dito, não, meu senhor. Mas ela respondeu, sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse, porque vocês entraram em acordo, olha o casal perfeito, para tentar o Espírito do Senhor? Vejam, está à porta aos pés do que sepultaram o seu marido, e eles a levarão também. No mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele, de Pedro. Então os moços entraram e encontraram-na morta. Levaram-na e a sepultaram ao lado, juntinho do seu amado. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Amém ou misericórdia, ou as duas coisas? Então vou tomar uma água.
para nos ajudar, irmãos, o verso 12 diz que os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Tudo que eles estavam fazendo ali reunidos eram sinais extraordinários. Para entender esse capítulo 5, precisamente esses primeiros versos, é preciso contextualizar para alguns irmãos, mesmo sabendo de algumas coisas. O livro de Atos poderia ser não só Atos dos Apóstolos, mas Atos do Espírito Santo. Porque havia uma promessa sobre a igreja. A promessa era que Deus iria enviar o Consolador definitivamente sobre a igreja. E a igreja seria tomada de poder. A igreja já tinha sido implantada, acontecendo, por meio dos apóstolos. Assim que Jesus foi assunto aos céus, os apóstolos começaram então a propagar o evangelho na Ásia Maior, Ásia Menor, espalhar o evangelho por todos os cantos. Mas tinha uma promessa poderosa sobre a igreja. A igreja precisava de poder. Por isso, irmãos, não basta que quando nós nos convertemos, entregamos nosso coração a Deus, naquele momento nós somos tomados pelo Espírito Santo. Quando nós descemos as águas, nós somos batizados ali é o segundo batismo. Mas há um terceiro batismo que a igreja de Deus já foi batizada para alguns. Então, quando esse negócio de que nós não somos batizados no Espírito Santo, isso é uma balela, é uma história. Nós fomos batizados no Espírito Santo no dia de Pentecostes. A igreja foi tomada pelo Espírito Santo de Deus. E aí os dons é distribuído à medida da necessidade e da busca. Por isso, buscai com zelo os melhores dons. Então, à medida que eu vou mergulhando no Espírito, buscando a presença, Deus vai me dando os dons espirituais, à medida da necessidade da revelação na igreja. Por isso que existem algumas histórias, algumas pessoas vão entrando nesses contos de fada espirituais, e vai entrando, vai fluindo, e é assim mesmo a história, irmãos. Eu sou cheio do Espírito Santo, não é porque eu quero ser cheio, eu já fui tomado pelo Espírito Santo. Assim como todos aqueles que creem nisso. Capítulo 1, capítulo 2, a igreja foi tomada pelo Espírito Santo. E naquele momento ali a palavra no original é poder. Ela se encheu de poder. É uma igreja poderosa. Uma igreja poderosa não é porque é a noite dos milagres. Não é a igreja poderosa porque vem na quinta-feira da realização espiritual. Não é a igreja poderosa porque é o dia da rosa branca. Não é a igreja poderosa porque é o dia do sal grosso. Isso é mais um secretismo do que poder. Uma igreja poderosa porque ela testemunha da graça de Deus. Uma igreja poderosa porque ela vive o amor de Deus em sua praça. Uma igreja poderosa porque ela fala do poder de Deus e vive o poder de Deus. Porque tem muita gente sapateando, irmãos, pulando, mas maltratando a sua esposa em casa, maltratando o seu filho em casa. Tem gente falando em mistério e não sabe o mistério sobre a sua vida. Assim, uma igreja poderosa é uma igreja tomada pelo Espírito Santo. E se você dá um glória a Deus e ajuda aí no nome de Jesus. Essa é a igreja, capítulo 1 e capítulo 2 de Atos. E essa igreja agora que está toda tomada de poder, aí os apóstolos saem assim, olha, não toca em mim não, tá? Não toca em mim, não, estou brincando, mas é verdade que quando ele passava a sombra assim, as pessoas iam sendo curada. Porque ele era poderoso? Não, porque ele estava tomado sobre o poder do Espírito Santo. É a mesma tipificação de quando Jesus passou naquele dia, e ele disse, saiu virtude de mim. Foi quando a mulher tocou nele e tomou-se. Ele percebeu que Deus
não só estava nele, mas ele era o próprio Deus. Ele diz assim: saiu virtude de mim. Quando a mulher com hemorragia toca nele. Naquele momento que Pedro está passando, a sua própria sombra começa a curar as pessoas. Por quê? Ele está cheio de poder. Sinais e maravilhas acontecia na igreja primitiva, na igreja do primeiro século. Nós estamos falando da igreja do primeiro século. Nós estamos no que século? Isso, alguns quase 20. Certo. Chegamos no capítulo 3, irmãos. Lembrando que Pedro vai lá e prega, 3.000 pessoas se convertem. E 3.000 pessoas é batizada. E eu fico imaginando Pedro batizando 3.000 pessoas. Era só Pedro, será que batizava? Será que era uma gotinha de água? Será que era um balde de água e saía batizando todo mundo? Mas batismo no original aqui é mergulho. Então tinha um exército batizando outro exército. Chegamos no capítulo 3. E aqui há um milagre extraordinário. Vários deles, mas especialmente a pessoa que está o paralítico, aleijado, que pede ajuda a João e a Pedro, na porta do templo chamada Formosa. Na porta do templo. Todos os dias. E aí eu pergunto, irmãos, e essa igreja que se reunia na porta do templo, ou melhor, dentro do templo, que fora tomada de poder, por que essa igreja não chamou esse paralítico que estava ali todos os dias? Porque nem todo mundo tomado de poder tem ousadia suficiente para dizer: toma o teu leito e anda. Não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, em nome de Jesus, anda. Porque tem gente que até prega, que até canta, mas falar isso é ousadia demais. Essa igreja foi tomada de poder, todos os dias se reunia no templo, mas não enxergava uma pessoa na porta do templo, pedindo esmolas. Mas Pedro disse: olha, eu não tenho prata, não tenho ouro, levanta e anda. E ele levantou, andou, pulou, glorificou a Deus e entrou no templo. Mas quem estava no templo começou a criticar. Isso aí. Capítulo 5, capítulo 4. Aí o Sinédrio resolve juntar ali e começar a falar de Pedro e dos apóstolos. Vocês estão fazendo coisas demais, falando demais, fazendo demais, realizando sinais, coisas extraordinárias, pessoas se convertendo, 3.000 pessoas, mais 5.000 pessoas, 2 sermões, 8.000 pessoas, 8.000 pessoas sendo batizadas, sinagogas sendo fechadas, porque agora pessoas, judeus, estão se convertendo ao cristianismo, e vocês estão fazendo coisa demais. Esses crentes que agora falavam em outros lugares, estão chegando até aqui. E começaram então a perseguir os próprios apóstolos. Mas como eles estavam cheios do Espírito Santo, eles não estavam nem aí e continuavam pregando a palavra. E mais pessoas se converteram. E a igreja crescia em número, crescia em poder, crescia em ousadia. Nada vai impedir o agir de Deus na igreja. Por fim, da conclusão, chego ao capítulo 5. É da conclusão, tá, Ministério de Louvor? Por fim. No capítulo 5, imagine, irmãos, a igreja crescendo, a igreja avançando, 3.000 pessoas, irmãos, não sei quantas células espalhadas nas casas, muito poder, muito batismo, glória a Deus. Chegou no capítulo 5. E as pessoas estavam assim, tão cheias da graça, que elas vendiam as suas propriedades, elas vendiam os seus bens, elas eram dizimistas,
Elas entregavam, porque elas acreditavam que o Cristo estava por vir. A esperança de que Cristo já ia voltar logo, porque tinha uma promessa sobre eles. Eu vou para o Pai, vou preparar lugar, mas eu vou voltar. E como eles não sabiam, então assim, vamos pregar o Evangelho, vamos entregar tudo, vamos entregar aos pés dos apóstolos. E eles entregavam, entrega o teu carro, Renan, entregava tudo. Entregavam. Irmãos, eles entregavam tudo. Eram coisas assim, se você olhar no capítulo 2, versículo 47, 41 a 47, em diante disso, tinha tanta comunhão, mas tanta comunhão, tanta ação do partir do pão, da graça, do poder de Deus, eles entregavam tudo. Era uma obrigação da igreja? Lógico que não, os apóstolos estavam exigindo que eles entregassem tudo? Não. Era obrigado a entregar tudo? Não, irmãos, aqui não é universal, é universal. Não. Era entregar porque tinha uma esperança viva no coração daquela igreja cheia de poder. Era uma igreja poderosa. Ananias e Safira, eles quebraram. Por isso que hoje eu quero pensar sobre o que sustenta uma família. Porque esse casal quebrou não só uma aliança entre eles, nem tanto, porque havia um acordo, mas quebrou uma aliança espiritual com uma família espiritual. Sim, irmãos, porque há um sangue que nos une. Há um sangue, o sangue de Cristo nos une, nos tornando uma família espiritual. Há uma aliança em Cristo Jesus. Você talvez não saiba o poder que tem isso. Quando eu faço uma aliança com alguém, com a minha esposa, há derramamento de sangue. E quando há derramamento de sangue, é uma aliança. Toda aliança há um derramar de sangue. E essa aliança não pode ser quebrada. Todo casamento quebrado, a aliança quebrada, há maldição sobre este casamento. Quando eu quebro uma aliança espiritual, eu atraio uma maldição sobre a minha vida. Então, se você peca na igreja do Senhor Jesus, intencionalmente, você está quebrando uma aliança e toda a igreja vai sofrer a consequência. A minha vida eu faço o que eu quero. Eu sou escravo em Cristo Jesus. Por isso eu não vivo mais eu. Pecar deliberadamente é ter a consciência do que eu estou fazendo. E isso eu vou trair maldição e quebrar de uma aliança minha e coletiva. Isso não tem relação com salvação, irmãos. Tem relação com a aliança aqui e agora. Ananias e Safira quebraram uma aliança espiritual com a igreja pujante. Uma igreja poderosa. Crescendo. 8.000 pessoas. O evangelho, sombra de um pregador, curando pessoas. Eles agora, vendo que as pessoas estavam entregando, eu vou lá, vou entregar também. E aí ele vende a casa em Camurugi, Ananias e Safira. Vocês estão rindo, não sei porquê. E não depositaram tudo no altar. O texto diz, abra aí a palavra, não feche não, estou concluindo já. Pedro faz perguntas para Ananias. Verso 3, então Pedro perguntou a Ananias: como você permitiu que Satanás enchesse seu coração
ao ponto de mentir ao Espírito Santo. A terra não era sua, o carro não era seu, os apartamentos não te pertenciam, as terras não eram suas, sim. Então, o que você está fazendo aqui? Você não é obrigado, mas você está mentindo, está subtraindo uma parte que não lhe pertencia. Você não era obrigado a entregar nada, mas uma vez que o fez, entregue tudo. A cruz exige tudo, irmãos. E aqui não é só bens, é vida, é tudo. Deus quer sua vida, porque a minha e a sua vida tem o sopro dele. E ele quer isso de volta, todos os dias. E aí, continua. Verso 3. Você, o Espírito Santo, e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade. Verso 4. Ela não lhe pertencia? Era sua. Era só vender e está tudo certo. Irmãos, há princípios extraordinários para responder a essa pergunta sobre quebra de aliança, sobre uma família, o que sustenta uma família. À luz desse texto. Primeiro, uma família se sustenta pela verdade. O verso 5, o verso 6, o verso 7, diz que eles simplesmente mentiram. Eles tiraram uma parte e entregaram uma parte. A minha versão diz que eles entregaram a sobra, ou o resto. Eles entregaram o resto. Ananias e Safira não foram julgados simplesmente por uma questão financeira, mas por uma ruptura com a verdade de Deus. Pedro afirma: você não mentiu aos homens, mas Deus. Verso 4. Veja, irmãos, uma igreja estava indo tão linda, mas 2 pessoas apenas, no meio, interrompeu momentaneamente uma ação poderosa, com mentira. E outra coisa interessante, que eles fizeram um acordo entre eles. O casal tinha harmonia. Eles fizeram um acordo, olha, é o seguinte, vamos mentir juntos, porque iremos para o inferno, na minha versão, juntos. Se alguém perguntar que foi 10 mil, vamos falar que foi 10 mil, mas tu sabe que foi mais. Uma família se sustenta pela verdade. Mentir é tentar viver diante dos homens, escondendo-se de Deus que vê tudo. Portanto, quando uma família deixa a verdade, ela não perde apenas a confiança, ela perde o alinhamento com o caráter de Cristo. Uma coisa pode sobreviver a algumas crises financeiras, enfermidades, lutas, mas dificilmente vai ser sustentada por uma mentira, um relacionamento. Há um ditado popular que diz que mentira... É isso aí mesmo, tem perna curta, não está na Bíblia. A mentira também tem a natureza espiritual. Jesus disse que, João capítulo 8, 44, que Satanás é o pai da mentira. Por essa razão que Pedro diz, por que, Ananias, que você permitiu que Satanás... Quem mente não cai o dente. Quem mente vai para o inferno. Quem mente se iguala ao pai da mentira, Satanás. Não sou eu, é a Bíblia quem está falando.
Por isso que alguns relacionamentos são frágeis e fracos. Porque a mentira. Verdade não dói, porque Jesus não dói. Porque eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele é a verdade. Verdade é verdade. Ah, pastor, falar a verdade dói. Não, é verdade. Eles mentiram ao Espírito Santo, irmãos. Se tem um pecado que não tem perdão, segundo a Bíblia, é blasfêmia contra o Espírito Santo. E aí é uma outra teologia profunda, que não cabe aqui em uma frase. Será que de fato eles blasfemaram contra o Espírito Santo? Blasfemar contra o Espírito Santo é negar a sua ação poderosa. Será que blasfemar contra o Espírito Santo é mentir diante daquilo que Deus já sabe que é mentira? Talvez sejam perguntas difíceis de serem respondidas, mas é o certo, que eles mentiram para o Espírito Santo e caíram mortos. Se foi para o céu, para o inferno, aí fica por sua conta. O que sustenta uma família é a verdade. E Cristo é a verdade. Segundo, uma família se sustenta por valores corretos. Verso 3. Pedro pergunta: por que Satanás encheu seu coração? Ou por que você permitiu que Satanás enchesse seu coração? Irmãos, esse copo está meio cheio ou meio vazio? Oi? Oi? Depende da maneira que você vê, depende da sua perspectiva. Depende como você enxerga a vida. Se você acha que está tudo natural, é assim mesmo, a vida está péssima, está vazia, eu não entendo nada, é assim mesmo, está vazio mesmo. Mas se você tem um olhar mais otimista da vida, eu vejo esse copo meio cheio. Então tudo que é meu é de Deus. Então se é de Deus, está tudo meio cheio. Eu vou entregar para Ele, até a minha Zafira, assim mesmo. Mas o texto diz que Ananias e Safira, eles negociaram valores inegociáveis. Porque Satanás encheu seu coração. Irmãos, eu só consigo encher o que está vazio. Em outras palavras, o coração desse casal estava vazio. O coração desse casamento estava vazio. A relação desses dois estava completamente vazia. Tinha a ausência de Deus. No meio de um avivamento espiritual, tinha um casal vazio. Às vezes tem uma igreja crescendo, tem gente morta no meio. Uma igreja crescente, avivamento, poder de Deus, milagres extraordinários. E tem um casal com coração vazio. Coração vazio, irmãos, é brecha para Satanás entrar. Em outras palavras, irmãos, esse casal, eles estavam possessos? No texto, não. Possessão é uma outra coisa. Quando alguém estava possesso, Jesus nem tocava. Ou os apóstolos nem tocavam nele. Mas esse casal permitiu que Satanás influenciasse a sua vida. Porque a boca fala. Eles falaram com o coração ou com os lábios? Eles mentiram com o coração ou com os lábios? Quem não enche o coração de Deus, certamente enche do diabo. Porque
Dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço, física. Se não está cheio de Deus, alguém vai tomar esse espaço. Alguém vai ocupar esse espaço. Uma família se sustenta por valores corretos. Satanás encheu o coração deles com mentiras. Vai lá, é assim mesmo. Vai lá, entrega só a metade, larga de ser bobo. Você vai entregar dízimo para pastor? Você não vê o terno que ele anda? Besteira. Você não viu o carro novo? Quanto a isso, você não tem o que falar a meu respeito. Mas aí, Satanás vai dizer assim, mas isso aí é só uma mãe, ele está guardando para outros. Toda igreja é igual. E aí vai falando, você boba, compra aquela roupinha que você quer. Você vai dizimar para quê? Faz aquele cabelo lindo. Vai lá na esteticista, faz aquele negócio na cara que você... No rosto, né? Na cara fica muito feio. No rosto que você quer fazer. Vai lá naquela maquiadora especial. Ó, ofertinha. Vai lá. Ah, R$100 que você vai dar hoje, que isso? Compra aquela maquiagem que você quer comprar. R$100, então, nada. É muito pouco, não vai fazer nem diferença. Paga academia. Bota R$100 de crédito, você vai ganhar muito mais. Vai lá para quê? No final do mês eu tiro no dízimo, porque, besteira, R$50, R$10, R$5, R$100, não importa a quantidade. Você acha que eles fizeram o quê? Foi isso. Porque eles estavam mais preocupados em aparecer status de espiritualidade do que ser fiel. Eles queriam ser semelhante aos fiéis que estavam entregando tudo. Está todo mundo fazendo. Eu vou sair na foto aqui também. Eu quero aparecer nessa foto aí, com os apóstolos cheios de poder, todo mundo entregando tudo, eu também quero aparecer. Valores, irmãos. Ofertar ao Senhor não é obrigação, é gratidão. Entregar a Deus não é porque eu sou obrigado, é porque eu sou grato. E isso a gente aprende quando sou grato, como nós acabamos de cantar aqui. Alguém já disse? Quando nós mais mentimos, é quando cantamos. E aqui, irmãos, nós já estamos sobre a graça. Nós já fomos tomados sobre a graça. Mas eles caíram mortos aos pés dos apóstolos. Porque eles negociaram valores. E aqui eu não estou falando de dinheiro. Valores inegociáveis. Caráter. Verdade. Porque se eu não permitir que Jesus venha encher o meu coração, alguma coisa vai encher o coração. O dinheiro não é maldição. O dinheiro não é o mal da humanidade. Não. O problema é o lugar que ele ocupa no meu coração. Se você tem mais amor ao dinheiro do que o que de fato ele serve, ele se tornou um ídolo. Ele já ocupou o lugar de Deus. Abrindo um parênteses aqui, tem um irmão, deixa eu tomar água aqui para concluir, por fim.
Tem um irmão que mensalmente oferta nessa igreja, que não é membro daqui, não é daqui, mensalmente, não tem relação com essa comunidade de fé, mas oferta aqui. Obrigação ninguém tem, mas voluntariamente faz isso. Porque ama a causa, ama a obra, vê o que Deus tem feito. Então, no nome de Jesus, valores não é sobre o quanto eu deposito no altar, é quanto de entrega eu quero fazer verdadeiramente. Uma comunidade como a nossa, nós temos mais de 80, quase 80 pessoas que não ofertam. Em torno de 50 a 60 ofertam. Outras 80 pessoas não ofertam. Não são fiéis. Você vai ver aqui no final do mês, a Cristolândia, algumas pessoas não conhecem. São jovens em estado de drogadição, já estiveram, famílias sendo restauradas. Poucas pessoas conhecem as missões que a Igreja Batista tem no mundo. São milhares de missionários espalhados no mundo. Em junho você vai ver uma carreta aqui de mais de R$1 milhão, que faz atendimentos médicos no Brasil inteiro. Não só essa, são várias, são outras carretas. Com médicos, com dentistas. Não sei se você sabe, nós temos, nós somos a Igreja Batista, a maior instituição de terceiro setor, a segunda maior instituição de terceiro setor do mundo. Só perdemos no bom sentido aqui, para Vale do Rio Doce. Você sabe o que sustenta isso, irmãos? São as nossas ofertas. Milhares de pessoas sendo alcançadas no mundo, no Brasil. A nossa comunidade é um exemplo disso. Ananias e Safira, eles seguraram uma parte, eles mentiram, eles negociaram. O fim desse texto, ele não é trágico, ele é muito agradável, por sinal. O texto termina dizendo assim, que um grande temor apoderou-se de toda a igreja. O que sustenta uma família é o temor a Deus. O que sustenta uma família espiritual é o temor a Deus. Diz o texto que toda a igreja cessou o poder sobre aquela igreja? Não. A igreja crescia ainda mais. Mas saibam de uma coisa, irmãos. Os céus não se agradam onde há infidelidade conjugal e espiritual. Famílias são quebradas porque há mentiras. Famílias são destruídas porque não têm valores espirituais sólidos. Famílias não são sustentadas porque não têm o temor de Deus. Nessa noite Deus está nos convidando a restaurarmos um valor ou valores espirituais. Foi pago um alto preço, irmãos, por minha
e por sua vida. Não negocie valores na sua casa, na sua vida. Não negocie valores. Eu sei que nem sempre o reino de Deus é prioridade para alguns. Mas essa noite Deus está te chamando para reafirmar uma aliança quebrada sobre valores e sobre valores espirituais. Uma igreja não cresce porque ela tem célula, ou sem célula, com célula, descélula, seja lá o que for. Uma igreja cresce porque ela é fiel ao Senhor Deus, seja com célula, descélula, ou o que for. Mas ter uma igreja de quase 180 pessoas, 160 pessoas, membros, e ainda ter 80 pessoas que não entenderam esse princípio, ou melhor, são infiéis. O meu desejo nessa noite é que você entenda esse princípio para a sua casa, porque tudo começa em um ethos menor. Porque se eu sou fiel no maior, provavelmente eu sou fiel no menor. É um princípio bíblico. Se você não é fiel no pouco, sobre o muito certamente não vai ser. Ah, pastor, eu estou esperando a proposta. Estou esperando ganhar na Mega Sena. R$200 milhões, irmãos. Qual o dízimo de 200 milhões de reais? 20 milhões. Você acha que quem não dá 200 vai dar 20 milhões? Não dá. Você daria? Eu daria rindo. Eu daria até mais. Só que eu não vou jogar, então eu acho que eu não vou ganhar. Porque não é sobre a quantidade, irmãos. É sobre valor. É sobre valor no reino. Infelizmente, essa família, eles caíram mortos. Por que isso aconteceu, pastor? Porque teve essa interrupção no capítulo 5, logo no capítulo 6, começa tudo de novo, coisas extraordinárias, a escolha dos diáconos, e os milagres começam a acontecer. Capítulo 8, batismo de novo. Por que no capítulo 5 tem essa interrupção? Um princípio extraordinário, igreja. Alguém pode quebrar um princípio dentro de uma igreja e a igreja continuar crescendo? Sim, é verdade, é bíblico inclusive. Mas não precisamos deixar que pessoas mortas no nosso meio. Essa era a palavra de quinta-feira. Quis Deus que eu não pregasse na quinta, porque era para eu e você ouvir esta palavra de Deus hoje. A sua família começa a ser restaurada na sua casa pela fidelidade com você mesmo. Você com Deus, você na sua vida devocional, você orando, você buscando a Deus. Então sobre o muito te colocarei. Deus vai derramar dos céus bênçãos sem medidas. Malaquias capítulo 3, verso 10. Ser fiel ao Senhor, eu vou te dar sim muito. Não é barganhar com Deus. Ah, Deus, então eu vou te dar para o Senhor me dar. Não é sobre isso. Eu dou ao Senhor, se Ele não me der, eu vou continuar dando, porque o melhor de Deus eu já recebi. Já recebi Jesus Cristo. Ou melhor, Ele me recebeu. Já recebi uma porção dobrada do seu Espírito. Eu já recebi, não merecendo. Você já recebeu, se você crer. Já recebemos o melhor de Deus. Então eu sou grato e entrego a Ele. Irmãos, o meu e o seu problema não é sobre os 90, é sobre os 10. É fidelidade a Deus.
caíram mortos porque retiveram aquilo que deveria ser de Deus. Deus não precisa do meu e do seu dinheiro, jamais, porque Ele é dono do ouro e dono da prata. Mas a comunidade de fé precisa sim, e somos transparentes e sinceros. Seja aqui ou acolá, qualquer comunidade séria, biblicamente, fala essa verdade. E verdade não dói para aqueles que querem ser construídos espiritualmente. Nos coloquemos de pé, porque Deus hoje quer restaurar o temor. Ainda hoje na escola de líderes, nós estávamos comentando sobre o poder da igreja, o que acontecia naquela época. Parecia que tinha mais temor nas pessoas. E de fato, irmãos, tem pessoas levando o evangelho assim, vida Zeca Pagodinho. Vamos levando, vamos ver o que é que vai dar. Eu não vou cair mesmo fulminado pelo Espírito Santo aqui no altar. Deus não faz mais isso hoje, porque eu vivo pela graça. Leve engano, irmãos. Tem gente prosperando à custa daquilo que deveria ser de Deus. Não vai muito longe. Porque quem é de Deus deve ser de Deus. Inclusive a sua família, inclusive a sua casa, inclusive o seu casamento, inclusive o seu relacionamento, inclusive seus filhos. Ah, meu filho dá muito trabalho, pastor. Seja bem-vindo à vida. Toma o celular dele. Eu não sei se a Ananias e Safira tinha filhos, o texto não diz. Mas eu sei que essa família caiu fulminada aos pés dos apóstolos. Irmãos, no nome de Jesus, aquilo que você pode fazer na sua casa, ninguém pode fazer, nenhum pastor. Se o pastor fulano de tal, ele vai fazer, é mentira, não cai nessa. Porque um pastor não vai fazer aquilo que ele pode fazer por uma hora, aquilo que você pode fazer a vida inteira. Em uma hora de celebração aqui, uma hora de celebração lá em cima, você acha que vamos mudar a vida dele por completo se você passa a vida inteira com ele? Passa 5 horas numa escola. E eu como professor, meu querido, você não sabe o que seu filho ouve na escola. Em uma hora você quer que aqui... Que horas que você senta e ora com o menino, com a menina, com a criança? Essa baixinha aqui tem sido uma fonte de inspiração na minha vida, um recomeço. No meio da dor, no meio do luto. Nós sentamos assim, todos os dias, no colchãozinho dela. Vamos orar. Ela ajoelha e bota a mãozinha. 1 ano e 6 meses, 7 meses. É em casa. Breno está aqui. Estou dando um exemplo como perfeito, irmão, jamais. Só como ilustração. Quando entregávamos para ele R$5, R$10, isso, meu Deus do céu, tadinho dele, só bala. Você sabe que você tem que tirar o dízimo, né? De R$5, coitado. Irmãos, é sobre o pouco. Porque quando ele crescer, e ai dele se não tiver dizimando, eu não sei, eu estou brincando. Fidelidade, irmãos, a gente ensina em casa. É de berço. É de berço. Inspiração. Palavras convencem. Exemplos arrastam. Oremos. E antes de orar, durante essa canção, eu quero te desafiar. Nós estamos numa jornada de uma igreja 100% fiel. 100%. Chegar até dezembro, se Deus permitir, uma igreja 100%.
nunca houve na história das igrejas batistas. 100% de membros fiéis. Você já viu o que nós já fizemos, irmãos? Com apenas 50 pessoas. Imagine com 100, com 120, com 150 pessoas fiéis ao Senhor. Então, durante essa canção, eu quero te desafiar, essa noite, a partir dessa noite, a fazer uma aliança com Deus de novo. Para sua casa, de fidelidade ao Senhor. Então você pode entregar os seus dízimos, as suas ofertas no altar do Senhor. Tem QR Code aqui, tem na cadeira. Mais do que isso, faça uma aliança de novo com o Senhor Deus. Restaure a sua vida com o Senhor Deus. Cantemos no nome de Jesus.